Olá, hoje nós vamos falar de 5 formas de lidar com o desrespeito e por que dói tanto. Você já sentiu aquela pontada no peito quando alguém ignora a sua opinião, ou diminui a sua inteligência, ou simplesmente não valoriza quem você é? O desrespeito é uma ferida invisível que pode corroer a nossa autoestima e minar as nossas relações. Mas por que ele dói tanto? E como podemos nos defender dessa agressão silenciosa? Porque o desrespeito, ele dói na nossa alma. A dor do desrespeito não é aleatória, ela atinge um dos nossos pilares mais fundamentais, a necessidade de ser reconhecido e valorizado. Desde a infância, buscamos a validação de quem está ao nosso redor. Ser respeitado significa que nossa existência, nossos pensamentos e nossos sentimentos, eles importam. Quando isso nos é negado, nos sentimos invisíveis, desqualificados e, em casos extremos, até indignos. É como se o outro estivesse nos dizendo: você não é importante o suficiente para que eu me importe. Essa mensagem, ela geralmente gera raiva, tristeza, frustração e, pior, pode nos fazer duvidar do nosso próprio valor, do amor de Deus. Por isso, lidar com desrespeito não é apenas questão de etiqueta, é uma questão de sobrevivência, de autoproteção emocional. E essas 5 formas de lidar com quem não te respeita vão te ajudar. Nós não podemos controlar o comportamento dos outros, mas nós podemos controlar a forma que nós reagimos a ele. Então aqui vão 5 estratégias para retomar o controle e proteger a sua paz. Primeiro, mantenha a calma e responda com clareza. Quando nós somos desrespeitados, a primeira reação pode ser a raiva ou então a defesa. No entanto, ceder a essas emoções muitas vezes alimenta o ciclo do desrespeito. Respire fundo. Se for uma situação em que você precisa se posicionar, faça-o de forma calma e assertiva. Use frases como: não aceito que fale assim comigo nesse tom, ou agradeceria se me ouvisse até o final. A clareza e a firmeza sem agressividade são poderosas. Estabeleça limites claros e inegociáveis. Pessoas que desrespeitam muitas vezes nos testam nos limites. É seu dever desenhá-los e reforçá-los. Se alguém constantemente te interrompe, diga: por favor, eu vou terminar, depois você pode falar. Se um comentário é ofensivo, responda: não gostei do seu comentário e peço que não o repita. Deixar claro o que é aceitável e o que não é aceitável desde o início evita que o desrespeito se torne um hábito e invada as pessoas ao redor. Reflite sobre a fonte do desrespeito. Nem todo desrespeito é intencional. Às vezes ele vem da ignorância, de problemas pessoais do outro, ou até de diferenças culturais mesmo. Pergunte-se: essa pessoa geralmente age assim? Ela está passando por algo difícil? Entender a possível causa não justifica o comportamento, mas pode te ajudar a decidir a melhor forma como agir. Em alguns casos, uma conversa franca sobre o impacto das ações da pessoa pode ser o caminho. Quarta, avalie a relação e a proximidade que existem em relações entre o que diz respeito é pontual e outras onde ele é crônico. Se o desrespeito se tornou a norma do seu relacionamento e não há sinais de mudança, é importante avaliar o valor dessa relação. Em alguns casos, afastar-se ou diminuir a proximidade é a atitude mais saudável. Sua paz de espírito, ela é emocional. Manter uma conexão tóxica pode ser fatal. Quinto, fortaleça sua autoestima e a sua autoconfiança. A melhor armadura contra o desrespeito é uma autoestima sólida. Quando você sabe quem você é, qual é o seu valor, os comentários negativos ou a falta de reconhecimento dos outros perdem a força. Invista em você, celebre as suas conquistas, aprenda a dizer não e priorize o seu bem-estar em relação a pessoas tóxicas. Quanto mais forte você for internamente, menos o desrespeito externo conseguirá te abalar. Lembre-se, ser respeitado não é um privilégio,
é uma forma de ser, é um direito. Proteger-se do desrespeito é um ato de amor próprio, é uma etapa fundamental para uma vida mais plena e feliz. E eu gostaria, por exemplo, de contar para vocês um caso que hoje eu encontrei com uma amiga e ela disse que ela sofria constantemente ataques sobre a sua pessoa. E essa pessoa era uma pessoa da família e que ela estava assim extremamente chateada com todas as vezes que encontrava, era sempre uma situação de estresse, de mal-estar. E a pergunta que a gente sempre se faz é o seguinte: a pessoa te olha de cima para baixo ou a pessoa te olha de baixo para cima? Porque existem duas técnicas para você desenvolver nesse caso. Se a pessoa olha para você de cima para baixo, ela é uma pessoa orgulhosa. Ela está querendo te atingir, às vezes ela pode ser narcisista, ela com certeza pode ter uma toxicidade no comportamento, e isso você vai colocar de uma forma muito clara, porque ao olhar de cima para baixo, ela se sente superior a você. E ao se sentir superior a você, ela quer te atacar, te diminuir, porque dentro dela, no mundo que ela criou para ela é superior e todos os outros são subalternos. Todas as outras pessoas são pessoas que têm que fazer o papel na vida que elas levam. Esse é o comportamento narcisista. Então, se a pessoa age assim com você, seja uma pedra cinza, ela diz para você: nossa, que roupa horrível, seja uma pedra cinza. Você vira e diz assim: menino, pois é, né? Parece que o tempo vai chover, tá arrumando maior temporal. Muda completamente de assunto e a pessoa vai repetir com certeza. Se ela tiver um transtornozinho ali, ela vai dizer assim: eu falei que a sua roupa está horrível, detesto a sua roupa. Aí você fala assim: nossa, eu vou adiantar, porque parece que vai chover, eu vou ter algumas coisas para resolver, e você parta. Dali um tempo, se você tiver que conviver com essa pessoa, você vai observar que essa pessoa vai te dizer a seguinte frase: nossa, você está mudado. E comemore isso, porque significa que você descobriu que o outro só quer te chocar, que o outro só quer te humilhar, que o outro só quer te diminuir, e ao ser pedra cinza e ao ignorar, você vai viver completamente em paz nesse relacionamento tóxico. E você vai ter que aprender que, infelizmente, situações tóxicas, algumas não têm solução. Mas isso não te impede de amar, não te impede de rezar e não te impede de pedir a Deus com um coração tão puro, tão bom, que Ele te alcance o milagre. E esses milagres acontecem porque eu já vi acontecer, eu tenho testemunhos lindos de pessoas que tiveram que conviver com familiares narcisistas e suas vidas foram transformadas. Então você também pode transformar a sua. Agora, se a outra pessoa te olha de baixo para cima, ela já está se sentindo inferior a você. Então, na realidade, ela está tentando te diminuir para que ela possa se sentir um pouco melhor na pequenez que ela vê em si mesma. Então, você observa esse tipo de olhar. Olhou, verificou, olhou de baixo para cima, ela vai dizer para você a mesma frase que a outra, disse: nossa, que roupa horrível, mas na realidade ela está admirando a sua roupa, ela gostaria até de talvez de ter uma roupa assim, ou de ficar bem numa roupa como você ficou, e ela não consegue. Então ela tenta diminuir, tirar o prazer daquele momento que você está usufruindo, que as pessoas estão te achando bem, alguma coisa desse tipo. Geralmente as pessoas que sofrem de inferioridade, elas agem nesse momento. Se a pessoa vira para você, uma pessoa que te olhou de baixo para cima, e diz assim: nossa, sua roupa tá horrível, horrível, você vai simplesmente responder, falar assim: ah, entendi a sua opinião, então não compre uma para você. Eu gostei, comprei uma para mim, me acho ótima nela, tô me sentindo ótima. Saia e fique bem, porque essa outra pessoa, na realidade, ela queria tirar de você o brilho que você tinha. O invejoso, ele não quer que você tenha nada que te faça você se sentir bem. Ele não quer que você tenha, ele não quer o seu vestido, ele não quer a sua beleza, ele não quer o seu dinheiro, o seu status, o seu sucesso, ele não quer o seu lugar. Ele quer que você não tenha. Então, isso é um outro tipo de transtorno que é muito triste, mas é preciso que a gente saiba lidar. E aí a pergunta que vem:
quando você está no seu local de trabalho e de repente vem uma pessoa desagradável, se você trabalha com público, tá? E vem uma pessoa desagradável e faz um comentário sobre a sua aparência, sobre seu cabelo, sei lá, sobre sua roupa, qualquer coisa que seja, a pessoa é extremamente desagradável com você. Essa amiga, ela contava que, não sei se era o cabelo escuro, um assunto sobre o cabelo que a pessoa que foi ser atendida não gostou. Falou assim, nossa, eu achei horrível esse cabelo. Como você está no seu local de trabalho, você está trabalhando e aquela pessoa veio ao seu local de trabalho, você vai simplesmente ignorar a pergunta e vai perguntar, eu poderia ajudá-la em alguma coisa? E se a pessoa for um desses tipos de transtornos que eu falei e ela insistir, nossa, mas eu achei horrível o seu cabelo. E você vai dizer para ela, certo, eu entendi. E eu posso ajudá-la em alguma coisa? Você vai colocar a pessoa no local dela. Ela sabe que ela está ali para ser atendida pelo que ela foi buscar. Se ela foi para comprar, se ela foi para pagar, para resolver, o que seja ao lidar com o público. Você vai dizer para ela claramente que você entendeu a mensagem dela, vai dar um breve sorriso e vai ignorar como se não fosse com você, porque na realidade não é sobre você. Quando uma pessoa chega num local e ela tenta te atacar, é sobre ela. Ela está se sentindo pequena, ela está se sentindo menor, ela está se sentindo péssima, ela tem um problema com ela. O problema não é você. Não absorva, não puxe para você aquilo que pertence ao outro. Entenda, a pessoa que vem com críticas, com situações negativas, com alguma coisa sobre a sua pessoa, não é sobre você. Ela está se projetando, ela está se espelhando e ela está criticando aquilo que ela não consegue resolver nela. Então, todas as vezes, assim, já foram 2 pessoas que me pediram para que eu falasse do atendimento ao público e é muito simples, é basicamente isso mesmo, é você ser simpático, você ser muito assertivo e você ser pontual. Uma outra foi uma loja que vende, tipo, produtos, né, produtos de beleza, produtos em geral. E a pessoa estava com muito problema com pessoas que iam lá e, de certa forma, eram desagradáveis com os funcionários, né? Como agir nesse caso? Da mesma forma, chegou para ser atendida. Nossa, mas ainda não fui atendida. Vai sorrir e vai dizer assim, eu poderia atender-lhe em alguma coisa? Ah, eu estou na fila há um tempão. Sim, senhora, aguarde só um minutinho que seu momento será atendido. Porque você é preciso que você tenha a presença de espírito, de não absorver a agressividade e a ignorância da outra pessoa. Tem uma história da Gol que eu acho fantástica, da presença de espírito daquela moça do atendimento. Era um atendimento da Gol no aeroporto. Estava uma fila enorme, imensa, cheia de pessoas esperando a vez, estava atrasado o andamento da fila, né? E veio chegando um senhor jovem, não era muito velho, e ele chegou para a moça da Gol e falou assim, eu gostaria de passar minha bagagem. Aí ela mostrou aquela fila enorme e falou assim, senhor, a fila é esta aqui, o senhor pode se colocar na fila. Ele não era idoso. Aí ele virou e falou assim, mas você sabe com quem você está falando? Ela pegou o microfone, daquele que fica do lado, e falou assim, alguém aqui, por favor, presente, poderia dizer quem é esse senhor? Ele não sabe quem ele é. O homem ficou uma fera, tentou demiti-la. Não estou dizendo que a gente deva agir dessa forma que essa moça agiu. Mas existem situações em que as pessoas vão querer dar carteiradas sobre você, elas vão querer agir contra você. Então você precisa estar presente para você aprender a defender o local que você está, a pessoa que você é. Vamos supor, ela poderia ter respondido, senhor, eu não sei quem é, mas senhor, por favor, a fila ali no final. As pessoas da fila bateram palmas e ela foi até, recebeu medalha de honra e tudo mais por não ter sido colocada naquela questão da carteirada que ela iria receber. Porque é injusto para com quem está na fila que alguém passe à frente. Isso é muito deselegante, isso é muito desagradável.
Então, às vezes, o atendente, ele precisa ter essa percepção de quando alguém vai passar na frente numa fila de supermercado, alguma coisa, e ele vai respirar fundo e vai dizer assim, quem era o próximo da fila mesmo? Aí, se a pessoa que está atrás disser, era eu. Não, mas eu cheguei e falei assim, Senhor, a gente está numa sequência de fila, a gente sabe que seu tempo é precioso, mas a gente precisa que tudo corra bem, para que todos fiquem satisfeitos, e se a gente for olhar com carinho, se fosse o Senhor na presença dessa pessoa que está aqui no lugar, o Senhor gostaria que alguém fizesse isso? Por favor, tome o seu lugar na fila. Muitas vezes a pessoa vai deixar o pacote, vai embora aborrecida, porque ela foi menosprezada, ela foi colocada para baixo. Mas entenda, isso não é um problema seu, não é um problema que você possa resolver. Você também não pode desrespeitar o outro só porque alguém quer levar vantagem. Então, às vezes, a gente precisa aprender a treinar o nosso cérebro para lidar com sabedoria em situações das mais diversas possíveis, porque a gente nunca sabe o que uma traumatização pode colocar dentro de uma outra pessoa para a agressividade daquela pessoa vir para fora. É o famoso, se você está tomando café, vai entornar café, se você está tomando chá, chá, e se você está cheio de raiva, vai entornar raiva. Então, eu espero que essas dicas ajudem, mas que se vocês colocarem nos comentários que vocês gostariam realmente de ouvir, eu posso buscar mais técnicas para que isso possa facilitar mais a vida de todos nós. Com um mundo melhor, todos ao redor ficam melhor, um mundo sendo mais assertivo, um mundo sendo mais leve, um mundo sendo mais feliz, torna todas as pessoas mais felizes. E Deus nos quer felizes. Até mais.